O peso das palavras e o poder da coerência é uma fórmula simples, porém muito eficaz e que, se colocada em prática, com certeza pode fazer uma imensa diferença, tanto na sua vida, como na minha vida e na vida das pessoas que nos rodeiam. Bom dia, memoráveis! E aí, qual que é o peso que as suas palavras têm tido e qual é o poder da sua coerência de acordo com quem você é, o que você faz e o que você tem? Coerência. O que significa ser coerente? De uma maneira bem simples, é quando o que a gente fala está alinhado com o que a gente faz. É como se as nossas palavras e ações andassem de mãos dadas. Quando somos coerentes, as pessoas conseguem sentir que aquilo que estamos falando é verdade, é verdadeiro, porque elas veem isso em nossas atitudes. Por exemplo, se você fala sobre a importância de ter calma, mas vive sempre estressado, irritada, com raiva, as pessoas percebem a diferença. Mas se você pratica a calma que ensina, elas sentem essa tranquilidade em você e isso acaba gerando ainda mais confiança. Então entendemos que ser coerente pode gerar confiança ou até mesmo desconfiança. Em resumo, a coerência é viver de acordo com o que você acredita e compartilha com os outros, viver de acordo com seus valores. É o equilíbrio entre o que está dentro e o que está fora. E isso traz uma sensação de paz e confiança, tanto para você quanto para quem te escuta. É o ser, o fazer e o ter. Ser, fazer e ter. Eu sou, eu faço, eu tenho. Quem é você mesmo? O que você anda fazendo mesmo? E quais são os resultados que você tem tido na sua vida com o que você está fazendo e com a pessoa que você é ou se tornou atualmente? E aí? O que você diz? O que você faz e o que você incentiva outros a fazer está coerente ou alinhado com o que você diz para si mesmo, para si mesma? Está alinhado, coerente com os seus maiores valores? Está coerente, alinhado com as suas ações, com o que você faz quando ninguém está observando? Está coerente, alinhado com a vida memorável que você se dispôs a ter? Um outro dia eu li um texto sobre coerência e eu achei muito top. Eu deixei anotado aqui no meu arquivo morto para um dia poder usar. E, na minha opinião, essa é a hora certa, o momento certo de compartilhar com vocês nesse mês que é o mês da autenticidade. E o texto ele dizia mais ou menos assim: se você trabalha com saúde, ter saúde é regra. Se você trabalha com finanças, mostrar prosperidade é primordial. Se você trabalha com liderança, estar lado a lado do seu time é lei. Se você trabalha com inteligência emocional, manter o equilíbrio é crucial. Se você trabalha com ensino, inspirar é seu dever. Se você trabalha com arte, ser autêntico é a sua assinatura. E se você trabalha com a inovação, ser pioneiro é a sua marca. Em um mundo repleto de palavras jogadas ao vento, vence aquele que aplica exatamente o que fala e acredita. Além de ser o melhor para você e para os outros, é mais fácil e gasta menos energia. Só para a gente entender melhor, só para a gente reforçar isso, imagine, por exemplo, alguém que trabalha com saúde, mas vive constantemente sem cuidar de si.
Ou um mentor que fala sobre inspiração, mas falta entusiasmo em suas palavras, ou mesmo um líder que fala sobre união, mas as suas ações demonstram incoerência da sua parte. Quando aquilo que a gente conversa, quando aquilo que conversamos está desalinhado com o que fazemos, surge o quê? Uma desconexão clara. E acredite ou não, as pessoas sentem isso. Talvez elas nem sequer saibam exatamente o que está se passando com elas, mas elas sentem. E se talvez você forçar um pouquinho aí a sua memória, você também já tenha sentido algo assim em alguma situação ou em alguma ocasião. Então, seja sincero, seja honesto, honesta com você mesmo, com você mesma. Imagine um dia onde tudo que você fala e faz precisa ser totalmente verdadeiro. Você não pode mentir, nem omitir, nem dizer meias verdades ou coisas parcialmente ditas. Você precisa ser honesto, honesta em tudo que vai dizer, em tudo que vai fazer. Tudo que sair da sua boca serão apenas verdades. E tudo que você fazer estará totalmente, plenamente alinhado com o que você diz. Como se sente em um dia assim? Estaria tranquilo, tranquila, gostaria? Simplesmente só seria um complemento do que você já vive? Não seria nada de anormal, pois você já vive assim? E aí? Como que você se sente com essa fala? Um dia de plenas verdades? Será mesmo que a sua vida, que a nossa vida é um reflexo do que você acredita e transmite? Que a nossa vida é um reflexo do que acreditamos e transmitimos? Será que a sua vida já foi um reflexo do que você acreditava e transmitia? Será que a sua vida ainda vai ser um reflexo do que você acredita e transmite? Ou será que as suas palavras, as suas ações, elas caminham ou sempre caminharam por estradas diferentes, por caminhos diferentes? Vai pensando, vai refletindo, olha para a sua vida. Você lembra daquela frase que eu até trouxe em um dos áudios? A frase do meu pai? Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Ele repetiu isso algumas vezes na minha infância. Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. E aí? Essa fala faria parte do seu vocabulário no dia da verdade? Eu posso mesmo fazer o que você diz que é o correto a se fazer? Ou você mesmo, você mesma não faz? Não está fazendo? Pensa aí. Seja honesto e honesta consigo mesmo. É da sua vida que estamos falando. Precisamos entender que a coerência entre o que conversamos e o que fazemos, entre o que falamos e o que fazemos, é um dos passos mais poderosos para fortalecer as nossas defesas e construir uma base sólida de confiança. Não só a confiança dos outros em nós, mas a nossa própria confiança. Porque quando você vive de acordo com aquilo que você ensina, aquilo que você orienta, aquilo que espera dos outros, você cria uma energia que não precisa de esforço para ser mantida. Ela simplesmente é. Ela simplesmente acontece. Simples assim. E só para a gente reforçar ainda mais, eu vou contar uma breve historinha aqui. De um velho sábio em uma aldeia tão distante. Então senta, que lá vem história. Era uma vez um velho sábio que vivia em uma vila muito distante. Porém era uma vila muito tranquila e muito promissora.
E muitas pessoas ali da região, algumas pessoas mais distantes, o procuravam para ouvir ou escutar os seus conselhos. E um certo dia lá um jovem chegou até ele em busca de sabedoria, em busca de bons conselhos. E aquele velho sábio o escutou atentamente tudo que o jovem tinha para falar. E após escutar, ele deu uma série de orientações sobre paciência, sobre equilíbrio, sobre serenidade e até mesmo sobre ser autêntico, sobre ser ele mesmo. E no final ali o jovem, observando, era um jovem muito observador, de uma maneira bem educada, ele perguntou ali pro velho sábio: o senhor me permite que eu faça uma pergunta com todo respeito? O velho sábio permitiu, né? E ele fez a sua pergunta ali: o senhor realmente vive tudo isso que o senhor ensina? Ficou um silêncio por alguns segundos e ele voltou a falar: porque eu sinto que existe muito mais nas suas palavras do que no seu jeito de viver. Não sei por que eu sinto isso, mas sei lá. Eu estava observando aqui que muitas pessoas, estou vendo ali as pessoas que estão aqui esperando para falar com o Senhor, vêm de diversos lugares para receber seus conselhos, suas orientações, que são muito sábias, realmente são ótimos conselhos. Eu gostei muito dos conselhos que o Senhor acabou de me dar. Mas eu observei também que as pessoas aqui da sua própria vila não estão muito interessadas pelos seus conselhos. Por quê? E após escutar aquele jovem, o velho sábio ficou parado, pensando, refletindo. E ele, depois de anos usando a sua sabedoria, ele percebeu algo que ainda não havia percebido. Apesar de orientar as pessoas para serem mais calmas, ele mesmo não era tão calmo, tão sereno. Ele, vez ou outra, ele perdia a paciência com alguns dos seus familiares, os da sua própria casa, com algumas pessoas do comércio, com os jovens da vila, com as crianças. Ele tinha muito conhecimento, ótimos conselhos, mas talvez ainda estava lhe faltando o que podemos dizer que seria a sabedoria prática. Uma coisa é ser sábio, outra coisa é ter a sabedoria prática, que é a sabedoria colocada em prática, que nada mais, nada menos é do que a inteligência emocional. Sabedoria prática é praticar o que falamos. E ao considerar essa incoerência da sua parte, ou seja, após ter essa percepção, ele decidiu que a partir daquele dia as coisas iriam ser diferentes. E ele passou a agir em conformidade com a sua decisão. Ele passou a viver as lições que ele compartilhava usando a sua própria vida como exemplo. E com o tempo, as pessoas voltaram a ele, não só pelas palavras, mas porque viam nele uma presença verdadeira, uma presença autêntica, que era silenciosa, mas poderosa, poderosíssima. Ele foi sábio e humilde, suficiente para escutar alguém mais jovem e também para pensar e avaliar se o que ele dizia estava sendo coerente com o que ele fazia, estava sendo ou estava alinhado com o que ele fazia. E podemos nos atrever a dizer que ele se mostrou ainda mais sábio por aceitar as suas imperfeições, as suas vulnerabilidades. Ele aceitou que ele era falho em algumas áreas, em algumas partes. Ele foi autêntico.
Ele foi ele mesmo. Ele não ficou ali criticando aquele jovem, ele não ficou justificando as suas ações incoerentes e nem mesmo reclamando. Ele agiu com sabedoria. O sábio se tornou ainda mais sábio. Uau! Até mesmo um sábio pode se tornar ainda mais sábio se ele for humilde o suficiente para entender que estamos sempre aprendendo, que temos sempre o que aprender com os mais jovens, com os mais velhos, com os da mesma idade, com vários tipos de pessoas que estão no mundo. Eu aprendo muito com cada um de vocês aqui no Acalme. Eu aprendo muito mesmo, olhando os motivos de gratidão de vocês, olhando e escutando as perguntas que vocês fazem nos encontros. Eu aprendo muita coisa mesmo. E vamos pensar só mais um pouquinho aqui nessa história, refletindo um pouco sobre a sua vida, sobre a nossa vida. Por exemplo, se algum de nós trabalha com saúde, a saúde em nossas vidas precisa ser, de certa forma, uma regra, não é? Precisamos cuidar das nossas emoções, nos colocar na agenda, cuidar da nossa alimentação, fazer alguma atividade física, ser coerente com o que a gente fala, com o que a gente diz. Se algum de nós aqui pregamos ou falamos sobre Deus para outros, por exemplo, precisamos viver de acordo com o que pregamos, de acordo com os padrões que nós dizemos que é o certo a se fazer, que com os padrões que vão contribuir para uma vida melhor. Se alguns de nós falamos sobre equilíbrio emocional, nós precisamos nos esforçar um pouco mais para manter um certo equilíbrio, uma certa coerência com as nossas ações. Se algum de nós lecionamos ou ensinamos algo a outros, precisamos também primeiramente nos inspirar através do nosso próprio exemplo. Pense aí mais uma vez, às vezes o que a gente vê já fala muito mais do que qualquer palavra. Quer um outro exemplo aqui, só para a gente entender um pouco mais esse ponto? Imagine que você resolveu aí mudar a alimentação. Ah não, eu quero mudar minha alimentação e dessa vez eu vou procurar um nutricionista, um nutrólogo, vou procurar aí um profissional nessa área da saúde. E aí você vai lá, escolhe uma nutricionista, pesquisa, parece que ela é boa, né? Só que você não chega a fazer pesquisas mais profundas, só pesquisa um nome. E aí você agenda lá, e aí você vai. Chega ali na salinha de espera, começa a olhar ali alguns certificados, a foto dela. Você já começa a ficar um pouco pensativo, um pouco pensativa. E aí quando você entra, você observa que ela está um pouco acima do peso. Tipo, ela tá pesando uns 130 quilos ali na tua cabeça, só um pouquinho acima do peso. Mas na parede o que não falta é certificados, são certificados de conclusão de vários e vários cursos sobre nutrição, sobre alimentação. E aí você senta, fica olhando ali e já vê ali na mesa, né? Umas guloseimas. Ela pede licença ali, dá uma mastigada, bebe um pouco da coca. Você vê que tem um McLanche feliz ali, um X-tudo, um pratão de batata frita. E ela diz ali, né? Ah, só tava fazendo um lanchinho. Hoje o dia tá cheio, a agenda tá cheia. Desculpa aí. Aí ela empurra ali o lanchinho dela pro lado. Antes ela pergunta, né? Educadamente, tá servida? Tá servido? E você educadamente diz que não, obrigado. E ela começa ali a perguntar um pouco seus gostos, tudo mais, para começar ali a fazer a sua dieta. E ela coloca ali na dieta frutas, verduras, vegetais, proteína boa, magra, muita água e até mesmo uma boa suplementação. E ela diz ali, né? Olhe bem, o segredo de uma vida saudável está em descascar mais e desembrulhar menos.
descasque mais e desembrulhe menos e a sua saúde vai ser top. E você um pouco curioso, um pouco curiosa, pergunta, mas com licença, doutora, você não segue uma alimentação saudável também? Não faz exercício? Esse lanche aí é porque hoje é dia livre? Você tá no dia livre da sua alimentação? E ela te responde com uma risadinha. Não, eu não. A vida é muito curta, bem. Eu quero ser feliz, meu único treino é levantamento de copo e de prato. Mas brincadeiras à parte, viu? Eu super te apoio, eu escolhi essa profissão por amor e eu super te apoio na busca por uma saúde melhor. Parabéns, viu? Parabéns! E se você precisar, tô aqui para qualquer coisa. Tenho certeza que seguindo essa alimentação aí, você vai ficar linda, lindão. Ok. E pensando bem também, eu tenho um irmão que é personal trainer, viu? Se você quiser o contato dele, eu te passo também. Bem, agora sim, ok, né? Você deve estar pensando aí, oxe, o Alexandre pegou pesado com esse exemplo, né? Talvez, só talvez. Mas você vai sair de lá pensando, tipo, uai, cadê meu McLanche feliz? Eu queria também. Ué, cadê meu X-Tudo? Qual que seria a probabilidade de você voltar lá? Qual seria a probabilidade de você seguir a dieta ou alimentação que ela te passou? Qual seria a probabilidade de você ligar para o irmão dela e contratá-lo como seu personal trainer? Pense, pode ser alta a possibilidade, eu quero que você apenas pense e responda honestamente, responda sinceramente, independente das percepções que você teve, que você chegou. Grave bem isso na sua mente. Primeiramente, precisamos nos inspirar através do nosso próprio exemplo. E isso, de certa forma, é uma proteção. E quando a gente faz isso, fica mais fácil manter a coerência, manter a constância. Porque a proteção, ela gera uma conexão natural. É como uma assinatura invisível que diz: eu não só falo, eu vivo isso. Grave bem isso, é como uma assinatura invisível que diz: eu não só falo, eu vivo isso. Então ser coerente exige muito mais do que simplesmente repetir palavras bonitas. Exige uma força interna que é construída a cada pequena escolha, a cada decisão de ser verdadeiro, verdadeira com o que você acredita. E essa força vem de pequenos passos diários. É o compromisso com o que dizemos e fazemos. E a humildade para ajustar o que precisa de mudança, o que precisa ser ajustado e melhorado. A coerência, ela vai te trazer leveza, ela nos traz leveza. Viver de acordo com o que falamos é, na verdade, o caminho mais fácil e menos desgastante. Porque uma vez que a gente alinha, uma vez que nós alinhamos ali o nosso discurso com a nossa prática, nós deixamos de gastar energia tentando parecer, explicar ou justificar e até mesmo se vitimizar. Porque a nossa própria vida passa a ser uma mensagem forte, impactante. Pense aí no que realmente é importante para você e não necessariamente no que você tenha falado para um grupo de pessoas, ou para a sua família, ou para as pessoas que estão ao seu redor. Que tal fazer um compromisso de alinhamento entre o que você fala, entre o que você faz? Se tem algo que você está aconselhando ou orientando outros a fazerem, mas agindo de uma maneira diferente, contrária, incoerente, experimente fortalecer essa prática em você, na sua vida. E se a sua vida já está sendo um reflexo da sua coerência, parabéns, parabéns! Continue! Veja se existem margens, possibilidades para melhoria, para aprimorar ainda mais o seu senso de coerência. E melhore, aprimore, se torne ainda melhor no que você faz.
caso você tenha percebido que não está sendo tão coerente com as suas palavras, com as suas ações, com as suas atitudes, não precisa se desesperar. Observe simplesmente o que precisa mudar e mude. Percebeu? Decida. Decidiu? Haja, sempre sendo coerente com os seus maiores valores. E para ficar interessante, vamos fazer um desafio prático no dia de hoje. O que você acha de escolher um princípio que você ensina a outros, ou se comprometer a vivê-los com ainda mais intensidade nesse mês? Se você fala, por exemplo, sobre paciência, pratique a paciência em situações que normalmente você se irritaria. Se você fala sobre disciplina, reforce ainda mais a sua rotina com a sua própria disciplina. Se você se orienta ou orienta outros sobre resiliência, olhe para os momentos desafiadores da sua vida como oportunidades de fortalecer a sua resistência interna. E não fique preso apenas a esses exemplos, não. Vai pensando aí em algum outro princípio, alguma outra ideia e coloque em prática o quanto antes, o mais rápido possível. Quando você vive aquilo que você diz, aquilo que você orienta, aquilo que você aconselha, a sua presença, ela começa naturalmente, automaticamente a inspirar outros de forma natural, de forma autêntica. Não se trata de perfeição, mas de intenção verdadeira. As pessoas ao seu redor vão sentir, sem que você precise dizer uma única palavra. Elas vão sentir que você vive com verdade, de verdade, com coragem, com autenticidade. Firme consigo mesmo, consigo mesma, o compromisso com a sua autenticidade, com a sua coerência. Escolha estar em paz consigo mesmo, com as suas ações e com o que você transmite. E aí você alinha, vai alinhando as suas palavras com a sua vida, vai fortalecendo o seu interior e descobrindo como as consequências inevitáveis do seu proceder memorável são capazes de transformar profundamente tudo aquilo que você toca, inclusive corações. E sabe do que mais? É assim, é exatamente assim que eu vou viver o meu dia e a minha vida. E é assim que eu te convido a viver o seu dia e a sua vida também, com coerência. Bora lá então? Criar e apreciar, colecionar as mais lindas memórias? Bora lá fazer do dia de hoje as mais belas lembranças, recordações para serem lembradas, relembradas e celebradas no dia de amanhã? Com o coração calmo, com amor, com leveza, autenticidade e coerência. Um beijo grande no seu coração e até o próximo impulso.